O livro de Achar. Capítulo 25. E foi naquele tempo que Abraão novamente tomou uma esposa em sua velhice, e seu nome era Quetura, da terra de Canaã. E ela lhe deu Zinrá, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá, sendo 6 filhos. E os filhos de Zirã foram Abiém, Molique e Narim. Os filhos de Joqusã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Medã, Amida, Joabe, Goqui, Eliseu e Notaque. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. E os filhos de Isbaque foram Maquiro, Beiudua e Tator. E os filhos de Suá foram Bildade, Mandade, Nuã e Mebã. Todos estes são as famílias dos filhos de Quetura, a mulher cananeia, que gerou filhos a Abraão, o hebreu. E Abraão mandou todos estes embora, e deu-lhes presentes. E eles se afastaram de seu filho Isaque, para morar onde quer que encontrasse um lugar. E todos estes foram para o monte ao leste, e construíram 6 cidades em que eles moraram até os dias de hoje. Mas os filhos de Sebá e de Dedã, filho de Joqusã, com seus filhos, não habitaram junto a seus irmãos e suas cidades, mas sim viajaram e acamparam nos campos e desertos até os dias de hoje. E os filhos de Midian, filho de Abraão, foram para o leste da terra de Cush, e ali encontraram um grande vale na região oriental, e ficaram ali e construíram uma cidade, e nela habitaram que é a terra de Midian, até os dias de hoje. E viveu Midian na cidade que construiu, ele e seus 5 filhos, e todos os que lhe pertenciam. E estes são os nomes dos filhos de Midian, segundo os nomes de suas cidades: Efá, Efer, Hanoque, Abida e Elda. E os filhos de Efá foram Metaque, Mechá, Avi, Tsanua. E os filhos de Efer foram Efron, Zur, Aleron e Medim. E os filhos de Hanoque foram Reuel, Requem, Azi, Aiosube e Alade. E os filhos de Abida foram Ru, Meludr, Queruri, Morre. E os filhos de Eda foram Miquer, Rebá, Malquiá e Gabol. Estes são os nomes dos midianitas, segundo as suas famílias. E depois as famílias de Midian se espalharam por toda a terra de Midian. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, a quem Agar, serva de Sara, gerou para Abraão. E Ismael tomou uma esposa da terra do Egito, e seu nome era Ribá, que é Meribá. E Ribá gerou para Ismael Nebaiote, Quedar, Elibeel, Mibsão e sua irmã Bosmate. Ismael mandou sua esposa Ribá embora, e ela se afastou dele e voltou ao Egito, para a casa de seu pai. E ela morou ali, pois ela tinha sido muito má aos olhos de Ismael, e aos olhos de seu pai Abraão. E Ismael tomou depois uma esposa da terra de Canaã, e seu nome era Malcute. E ela lhe deu Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, sendo 12 regentes de acordo com suas nações. E depois as famílias de Ismael se espalharam, e Ismael tomou seus filhos e todos os bens que tinham adquirido, juntamente com as almas de sua casa e todos os que lhe pertenciam, e foi morar onde quer que encontrasse um lugar. E habitaram perto do deserto de Parã, e a sua morada foi desde Avilá até Sur, que fica antes do Egito, conforme se avança em direção à Síria. E Ismael e seus filhos habitaram na terra e tiveram filhos, e eles foram frutíferos e se multiplicaram abundantemente. E estes são os nomes dos filhos de Nebaiote, o primogênito de Ismael: Mende, Sende, Maion. E os filhos de Quedar foram Alion, Quezem, Ramade e Eli. E os filhos de Adbeel foram Ramade e Jabim. E os filhos de Mibsã foram Obadia, Obed-Meleque e Jeuri. Estas são as famílias dos filhos de Ribá, a esposa de Ismael. E os filhos de Mibsã, filho de Ismael, foram Ramua, Zecarion e Obed. E os filhos de Dumá foram Quezed, Eli, Maquimade e Amed. E os filhos de Masa foram Melon, Mula e Ebidadon. E os filhos de Haddad foram Azur, Mizar e Ebed-Meleque. E os filhos de Tema foram Seir, Sadom e Jacol. E os filhos de Getur foram Merite, Giz,
Álio e Parrote. E os filhos de Nafis foram Ebed-Tamed, Abijasaf e Mir. E os filhos de Quedemar foram Calipe, Taquite e Omi. Estes foram os filhos de Malchute, esposa de Ismael, de acordo com as suas famílias. Todas estas são as famílias de Ismael, segundo as suas gerações, e habitavam nas terras em que haviam construído cidades, até o dia de hoje. E Rebeca, filha de Betuel, esposa de Isaque, filho de Abraão, era estéril naqueles dias. Não tinha descendência. E Isaque habitou com seu pai na terra de Canaã, e o soberano estava com Isaque. E Asfarxade, filho de Sem, filho de Noé, morreu naqueles dias, no ano 48 da vida de Isaque. E todos os anos em que Asfarxade viveu foram 438 anos, até a sua morte. Capítulo 26. E no ano 59 da vida de Isaque, filho de Abraão, Rebeca, sua esposa, ainda era estéril. E disse Rebeca a Isaque: realmente ouvi, meu senhor, que a tua mãe Sara fora estéril em seus dias, até que meu senhor Abraão, teu pai, orou por ela, e ela concebeu por ele. Agora, pois, levanta-te, rogai também a Elohim, e ele ouvirá a tua oração e se lembrará de nós, por meio de sua misericórdia. E Isaque respondeu a sua esposa Rebeca: Abraão já orou por mim a Elohim, para multiplicar a sua descendência. Agora, portanto, esta esterilidade deve vir de ti. Respondeu-lhe Rebeca: levanta-te agora, pois, e ora, para que o soberano atenda a sua oração e conceda-me filhos. E Isaque deu ouvidos às palavras de sua esposa. E ele e sua esposa foram para a terra de Moriá, para lá orar e buscar o soberano. E quando chegaram a esse lugar, Isaque levantou-se e orou ao Criador, em benefício de sua esposa, porque ela era estéril. E disse Isaque: ó soberano Elohim do céu e da terra, cuja bondade e misericórdia encheu a terra, tu, que tiraste meu pai da casa de seu pai e da sua terra natal, e o fizeste chegar a esta terra, e lhe disseste: a tua descendência te darei a terra, e tu o prometeste e lhe declarastes: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Agora, que as suas palavras sejam comprovadas pelo que disseste ao meu pai. Porque tu és o Criador, nosso Elohim. Os nossos olhos são voltados para ti, para que nos dê descendência de homens, como tu nos prometestes. Porque tu és o Criador, nosso Elohim, e os nossos olhos são dirigidos apenas para ti. E o Criador ouviu a oração de Isaque, filho de Abraão. E o Criador foi solicitado por ele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E em cerca de 7 meses, depois que os filhos cresceram dentro dela, isto angustiou muito, pois ela estava cansada por causa deles. E ela disse a todas as mulheres que estavam então na terra: algo assim já aconteceu a vocês, do jeito que acontece a mim? E disseram-lhe: não. E ela lhes disse: por que estou sozinha nisto, dentre todas as mulheres que estiveram sobre a terra? E ela foi para a terra de Moriá, para buscar o Criador por causa disso. E ela foi ter com Sem e seu filho Eber, para perguntar-lhes sobre esse assunto, e para que eles buscassem o Criador em benefício dela. E ela também pediu a Abraão que procurasse e perguntasse ao Criador sobre tudo o que lhe aconteceram. E todos eles perguntaram ao Criador acerca deste assunto, e eles levaram a ela a palavra do Criador: 2 filhos estão em teu ventre, e 2 nações se elevarão deles, e uma nação será mais forte que a outra, e a maior servirá a menor. E quando terminaram os seus dias de gestação, ela se ajoelhou, e eis que havia gêmeos no seu ventre, como o soberano lhe tinha falado. E o primeiro saiu todo vermelho, como uma veste peluda, e todo o povo da terra lhe deu o nome de Esaú, pois este foi feito completo desde o ventre. E depois disso, veio seu irmão, e a sua mão o segurou o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. E Isaque, filho de Abraão, tinha 70 anos quando os gerou. E os meninos cresceram até os 15 anos, e eles se juntaram à sociedade dos homens. Esaú é um homem astuto, ardiloso e um caçador experiente no campo. Jacó era um homem perfeito e sábio, que habitava em tendas, alimentando rebanhos e aprendendo as instruções do soberano e os mandamentos de seu pai e de sua mãe. E Isaque e os filhos de sua casa habitavam com seu pai Abraão na terra de Canaã, como Elohim lhes havia ordenado. E Ismael, filho de Abraão, foi com seus filhos e todos os que pertenciam a eles, e voltou para a terra de Avilá, e ali moraram. E todos os filhos das concubinas de Abraão foram morar na terra do leste, porque Abraão os tinha separado de seu filho, e lhes tinha dado presentes, e eles foram embora.
E Abraão deu tudo o que tinha a seu filho Isaque, e também lhe deu todos os seus tesouros. E ordenou-lhes: Não sabes e entendes que o Criador é Elohim no céu e na terra, e que não há outro além dele? E foi ele que me tirou da casa de meu pai e do meu lugar de nascimento, e me deu todos os encantos na terra, que me livrou dos conselhos dos ímpios, porque nele eu confiava. E ele me trouxe a este lugar e me livrou de Ur dos caldeus, e me disse: A tua descendência darei todas estas terras, e ela herdará quando guardar os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos que eu vos ordenei, e que eu lhes ordenar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e guarda os mandamentos do Criador teu Elohim, que eu te ordenei. Não te desvia do caminho certo, nem para um lado nem para o outro, para que tu e teus filhos, depois de ti, fiquem bem para sempre. E lembre-se das obras maravilhosas do Criador e da bondade que ele mostrou para conosco, a nos livrar da mão dos nossos inimigos. E o soberano nosso Elohim os fez cair em nossas mãos. E agora, pois, guarda tudo o que te ordenei, e não te desvie dos mandamentos do teu Elohim. E não sirva a ninguém além dele, para que tu e tua descendência fiquem bem. Ensina os teus filhos e a tua descendência as instruções do soberano e os seus mandamentos, e ensina-lhes o caminho correto pelo qual devem andar, para que fiquem bem para sempre. E Isaque respondeu seu pai: O que meu Criador ordenou que eu faça, farei, e não me desviarei das ordens do soberano meu Elohim. Guardarei tudo o que ele me ordenou. E Abraão abençoou seu filho Isaque e também seus filhos, e Abraão ensinou a Jacó a instrução do soberano e os seus caminhos. E foi naquela época que Abraão morreu, no 15º ano da vida de Jacó. E Esaú, os filhos de Isaque, e todos os anos de vida de Abraão foram 175, até a sua morte, e ele ficou junto ao seu povo na sua velhice, velho e satisfeito com os dias. E Isaque e Ismael, seus filhos, o enterraram. E quando os habitantes de Canaã ouviram que Abraão estava morto, todos foram com seus reis, regentes e homens para sepultar Abraão. E todos os habitantes da terra de Harã, as famílias da casa de Abraão, os regentes e nobres, e os filhos das amantes de Abraão, todos vieram quando souberam da morte de Abraão, e agradeceram a bondade de Abraão, e consolaram Isaque, seu filho, e sepultaram Abraão na caverna que ele comprou de Efron, o Heteu, e seus filhos, para servir de sepulcro. E todos os habitantes de Canaã e todos os que tinham conhecido Abraão choraram por Abraão um ano inteiro, e homens e mulheres choraram por ele. E todas as crianças e moradores da terra choraram por causa de Abraão, porque Abraão fora bom para todos, e fora homem honesto com Elohim e com os homens. E não surgiu um homem que temesse Elohim como Abraão, porque ele temera seu Elohim desde a sua mocidade, e tinha servido ao Criador, e tinha seguido todos os seus caminhos durante a sua vida, desde a sua infância até o dia da sua morte. E o Criador estava com ele, e o livrou do conselho de Nirode e de seu povo. E quando fez guerra aos 4 reis de Elão, os conquistou. E levou todos os filhos da terra ao serviço de Elohim, e os ensinou o caminho do Criador, e os fez conhecer o Criador. E cultivou um bosque, e plantou ali vinhedo, e sempre preparou na tua tenda comida e bebida para os que passavam pela terra, para que se saciassem em sua casa. E o Criador Elohim libertou toda a terra por causa de Abraão. E foi depois da morte de Abraão que Elohim abençoou seu filho Isaque e seus filhos. E o Criador estava com Isaque, assim como estivera com seu pai Abraão. Pois Isaque guardava todos os mandamentos do Criador, conforme Abraão, seu pai, lhe ordenara. Ele não se desviou nem para um lado nem para o outro, do caminho correto que seu pai lhe tinha ordenado. Capítulo 27. E Esaú, naquele tempo, depois da morte de Abraão, ia frequentemente ao campo para caçar. E Nirode, rei de Babel, que era Anrafel, costumava ir também ao campo, com seus homens valentes para caçar e para espairecer. E Nirode observava Esaú todos os dias, e uma inveja foi se formando no coração de Nirode contra Esaú todos os dias. E num certo dia Esaú foi ao campo para caçar, e encontrou Nirode andando no deserto com 2 de seus homens. E todos os seus homens valentes e o seu povo estavam com ele no deserto, mas eles ficaram distantes dele e se espalharam em diferentes direções para caçar. Esaú então se escondeu de Nirode e observou no deserto. E Nirode e seus homens que acompanhavam não notaram que Esaú estava ali. Nirode e seus homens andavam com frequência no campo, no frescor do dia, e sabiam os lugares em que seus homens caçavam. E Nirode e 2 de seus homens que estavam com ele chegaram a este lugar, quando Esaú saiu repentinamente do seu esconderijo, desembaiou a espada, correu até Nirode e cortou-lhe a cabeça. E Esaú travou uma luta desesperada contra os 2 homens que estavam com Nirode. E quando eles o chamaram, Esaú se voltou para eles e lhes deu um golpe mortal com a espada. E todos os homens valentes de Nirode, que o tinham deixado ir ao deserto, ouviram o grito à distância e conheciam as vozes daqueles 2 homens.
Eles então correram para saber o motivo de tudo isso, quando encontraram seu rei e os 2 homens que estavam com ele mortos num deserto. E quando Esaú viu os valentes de Nirode chegando à distância, conseguiu escapar. Esaú tomou as valiosas vestes de Nirode, que o pai de Nirode havia lhe legado, e com as quais Nirode predominava sobre toda a terra, e as escondeu em sua casa. E Esaú tomou essas vestes e correu para a cidade por causa dos homens de Nirode, e foi à casa de seu pai, cansado e exausto de lutar. E ele estava pronto para morrer de tristeza quando se aproximou de seu irmão Jacó e se sentou diante dele. E disse a Jacó, seu irmão: Eis que morrerei hoje, e por que então eu iria querer o direito de progenitura? E Jacó agiu sabiamente com Esaú nesse assunto. E Esaú vendeu sua progenitura a Jacó, porque assim foi designado pelo soberano. E a parte de Esaú na caverna no campo de Macpela, que Abraão comprara dos filhos de Het para servir de sepulcro, Esaú também vendeu a Jacó. E Jacó comprou tudo isso de seu irmão Esaú, por um determinado preço. E Jacó registrou tudo isso no livro e certificou com testemunhas, e selou o livro, que ficou nas mãos de Jacó. E quando Nirode, filho de Cuxi, morreu, seus homens o recolheram e o levaram consternados, e o sepultaram na sua cidade, e todos os anos da vida de Nirode foram 215, até a sua morte. E os anos em que Nirode reinou sobre o povo da terra foram 185. Nirode morreu pela espada de Esaú, em vergonha e desrespeito, e a descendência de Abraão causou sua morte, conforme ele tinha visto em seu sonho. E na morte de Nirode, seu reino se dividiu em muitas partes. E todas as partes sobre as quais Nirode reinou foram restauradas aos respectivos reis da terra, que as recuperaram após sua morte. E todo o povo da casa de Nirode foi por muito tempo escravizado por todos os outros reis da terra. Capítulo 28. E naqueles dias, após a morte de Abraão, naquele ano, o Criador causou uma grande fome na terra. E enquanto a fome estava intensa na terra de Canaã, Isaque foi ao Egito por causa da fome, como seu pai Abraão fizeram. E o Criador apareceu naquela noite a Isaque e lhe disse: Não vá ao Egito, mas levante-se e vá a Gerar, a Abimeleque, rei dos filisteus, e permaneça ali até que a fome cesse. E Isaque foi a Gerar, como o Criador lhe ordenara, e ficou ali um ano inteiro. E quando Isaque chegou a Gerar, o povo da terra viu que Rebeca, sua esposa, era de uma bela aparência. E o povo de Gerar perguntou a Isaque sobre sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã, porque ele tinha medo de dizer que ela era sua esposa, e para que o povo da terra não o matasse por causa dela. E os regentes de Abimeleque exaltaram a mulher ao rei, mas ele não lhes respondeu, nem deu atenção às suas palavras. Mas ele os ouviu dizer que Isaque declarou que ela era sua irmã. Então o rei guardou isso para si. E quando Isaque estava há 3 meses na terra, Abimeleque olhou pela janela, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa, pois Isaque habitava na casa exterior do rei, que ficava em frente à casa do rei. E o rei disse a Isaque: Que é isto que nos fizeste, dizendo da tua esposa: Ela é minha irmã? Com que facilidade pode um dos grandes homens do povo se deitar com ela, e desta forma trazer o pecado sobre nós? E disse Isaque a Abimeleque: Pois tive medo de morrer por causa da minha esposa, por isso disse que era minha irmã. Naquele momento Abimeleque deu ordens a todos os seus regentes e grandes homens, e eles tomaram Isaque e Rebeca, sua esposa, e os levaram diante do rei. E o rei ordenou que os vestissem com roupas principescas, e os fizeram cavalgar pelas ruas da cidade, e proclamar diante deles por toda a terra, dizendo: Este é o homem, e esta é a sua esposa, e aquele que tocar nesse homem ou em sua esposa certamente morrerá. E Isaque voltou com sua esposa à casa do rei. O Criador estava com Isaque, e ele continuou a prosperar e nada lhe faltava. E o Criador fez Isaque obter boas graças aos olhos de Abimeleque e de todos os seus súditos. E Abimeleque agiu bem com Isaque. Mas Abimeleque lembrou-se do juramento e da aliança que existiam entre seu pai e Abraão. E disse Abimeleque a Isaque: Eis que toda a terra está diante de ti. Habita onde quer que possa parecer bom aos teus olhos, até que voltes para a tua terra. E Abimeleque deu a Isaque campos, vinhedos e a melhor parte da terra de Gerar, para semear, colher e comer os frutos da terra, até que os dias de fome tivessem passado. E Isaque semeou naquela terra, e recebeu 100 vezes no mesmo ano, e o Criador o abençoou. E o homem prosperou muito, e possuía rebanhos, manadas e uma grande quantidade de servos. E passados os dias de fome, o Criador apareceu a Isaque e disse-lhe: Levanta-te, sai desse lugar e volta para a tua terra, para a terra de Canaã. E Isaque se levantou e voltou para Hebrom,
que fica na terra de Canaã, ele e todos os que pertenciam a ele, conforme o soberano lhe ordenou. E depois disso, Selá, o filho de Asfarxade, morreu naquele ano, que era o 18º ano da vida de Jacó e Esaú. E todos os anos de vida de Selá foram 433 até a sua morte. Naquele momento, Isaque enviou seu filho mais novo, Jacó, para a casa de Sem e Eber. E ele aprendeu as instruções do Criador. E Jacó ficou na casa de Sem e Eber por 32 anos. E Esaú, seu irmão, não foi porque ele não queria ir. Ele ficou na casa de seu pai, na terra de Canaã. E Esaú sempre caçava nos campos a fim de levar para casa o que podia obter. Assim fez Esaú todos os dias. Esaú era um homem astuto e ardiloso, e perseguia os corações dos homens e os inquietava. E Esaú era um homem valente no campo, e que costumava caçar. Ele foi até o campo de Seir, que é Edom. E ele ficou na terra de Seir, caçando no campo, por 1 ano e 4 meses. E viu Esaú na terra de Seir, a filha de um homem de Canaã, cujo nome era Judite, filha de Beeri, filho de Efé, das famílias de Rete, filho de Canaã. E Esaú a tomou por esposa, e foi ter com ela. 40 anos tinha Esaú quando a tomou, e ele a levou para Hebrom, a terra de morada de seu pai, e ali morou. E aconteceu naqueles dias, no ano de 110 da vida de Isaque, que era o ano 50 da vida de Jacó, a morte de Sem, filho de Noé. Sem tinha 600 anos na sua morte. E quando Sem morreu, Jacó voltou a seu pai, a Hebrom, que fica na terra de Canaã. E no ano 56 da vida de Jacó, o povo veio de Harã, e Rebeca foi informada sobre seu irmão Labão, filho de Betuel. Pois a esposa de Labão era estéril naqueles dias, e não teve filhos, e também todas as suas servas não lhe geraram nenhum filho. E depois o soberano se lembrou de Adina, esposa de Labão, e ela concebeu e deu luz a 2 filhas gêmeas, e Labão deu nome à mais velha de Lia, e à mais nova de Raquel. E essas pessoas vieram e disseram estas coisas a Rebeca, e Rebeca se alegrou muito pelo Criador ter visitado seu irmão, e por ele ter filhos. Capítulo 29. E Isaque, filho de Abraão, tornou-se velho, tinha idade avançada, e os seus olhos se tornaram pesados com o passar dos anos. Eles estavam fracos e não podiam ver. Naquele tempo, Isaque chamou Esaú, seu filho, e disse: Peço-te que tire as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Levanta-te e sai ao campo, e arranja-me veneno, e faz-me carne saborosa, e traz-me, para que eu possa comer e te abençoar diante de minha morte. Pois agora me tornei velho, e tenho cabelos grisalhos. E Esaú assim o fez. Tomou sua arma e saiu ao campo para caçar veado, como de costume, para levar a seu pai, como ele havia ordenado, para que ele pudesse abençoá-lo. E Rebeca ouviu todas as palavras que Isaque tinha dito a Esaú, e ela apressou-se e chamou seu filho Jacó, dizendo: Assim teu pai falou a teu irmão Esaú, e assim ouve agora, apressa-te e fazes o que eu te digo. Levanta-te e vai, peço-te, ao rebanho, e traz-me 2 belos cabritos, e prepararei a carne saborosa para teu pai, e traz a carne saborosa para que ele coma antes que teu irmão volte da caçada, para que teu pai te abençoe. E Jacó apressou-se e fez como sua mãe lhe tinha ordenado, e ele preparou a carne saborosa, e levou-a diante de seu pai, antes que Esaú tivesse voltado de sua caçada. E disse Isaque a Jacó: Quem és tu, meu filho? E ele disse: Eu sou teu primogênito, Esaú, e fiz como me ordenaste. Agora levanta-te, peço-te, e come da minha caçada, para que tua alma me abençoe como me disseste. E Isaque comeu e bebeu, e seu coração foi consolado, e ele abençoou Jacó, e Jacó se afastou de seu pai. E assim que Isaque abençoou Jacó, e se afastou dele, eis que Esaú retornou da sua caçada no campo, e ele também preparou uma carne saborosa, e a levou ao seu pai, para dela comer e abençoá-lo. E disse Isaque a Esaú: Quem foi aquele que obteve carne de veado e me trouxe, antes de tu chegares, e que eu abençoei? E Esaú sabia que seu irmão Jacó havia feito isso. E a ira de Esaú se acendeu contra seu irmão Jacó, por ter agido assim contra ele. E Esaú disse: Ele não se chama Jacó? Pois ele tomou meu lugar 2 vezes. Ele tirou a minha progenitura e agora ele tirou a minha bênção. Esaú chorou muito. E quando Isaque ouviu a voz de seu filho Esaú chorando, Isaque disse a Esaú: Que posso eu fazer, meu filho? Teu irmão veio com sutileza e tirou tua bênção. E Esaú odiou seu irmão Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E a sua ira se elevou muito contra ele. E Jacó teve muito medo de seu irmão Esaú, e fugiu para a casa de Heber, filho de Sem, e ali se escondeu de seu irmão. Jacó tinha 73 anos quando saiu da terra de Canaã, de Hebrom. Jacó ficou escondido de seu irmão Esaú na casa de Heber por 14 anos.
E ele continuou a aprender os caminhos do Criador e seus mandamentos. E quando Esaú viu que Jacó tinha fugido e escapado dele, e que Jacó havia conseguido astutamente a bênção, então Esaú sofreu muito, e ele também se irritou com seus pais. Ele pegou sua esposa e se afastou de seu pai e de sua mãe para a terra de Seir, e ali habitou. E Esaú viu ali uma mulher dentre as filhas de Hete, cujo nome era Bosmat, filha de Elão, o Eteu, e ele a tomou por esposa, além de sua primeira esposa, e Esaú lhe chamou de Ada, agradecendo o quão abençoado era naquele tempo. E Esaú habitou na terra de Seir por 6 meses, sem ver seu pai e sua mãe, e depois tomou suas esposas e voltou para a terra de Canaã, e colocou suas 2 esposas na casa de seu pai em Hebrom. E as esposas de Esaú irritavam e provocavam Isaque e Rebeca com suas obras, pois não seguiu os caminhos do soberano, mas sim os deuses de madeira e pedra, como lhes ensinara seu pai. E elas eram mais perversas do que seu pai, e seguiam os maus desejos dos seus corações, e sacrificavam e queimavam incenso aos Baalim, e Isaque e Rebeca se cansaram delas. E Rebeca disse: Estou cansado da minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar uma esposa das filhas de Hete, tais como estas que são das filhas da terra, de que me serve a vida? E naqueles dias, Ada, mulher de Esaú, concebeu e deu-lhe um filho, e Esaú chamou de Elifaz. E Esaú tinha 75 anos quando Ada deu à luz a seu filho. Ismael, filho de Abraão, morreu naqueles dias, no ano de 74 da vida de Jacó. E todos os anos que Ismael viveu foram 137 até a sua morte. E quando Isaque ouviu que Ismael estava morto, chorou e se lamentou por ele durante muitos dias. E ao fim de 14 anos em que Jacó vivia na casa de Heber, Jacó desejou ver seu pai e sua mãe, e foi à casa de seus pais a Hebrom. Esaú naqueles dias havia esquecido o que Jacó fizera a ele, de ter recebido a bênção em seu lugar, em outros tempos. E quando Esaú viu Jacó chegar à casa de seu pai e de sua mãe, ele se lembrou de que Jacó havia feito a ele, e ficou muito irritado com ele e pensou em matá-lo. E Isaque, filho de Abraão, era velho e tinha uma idade avançada, e Esaú disse: Agora está chegando o tempo de meu pai, o tempo de sua morte, e quando ele morrer, matarei meu irmão Jacó. Esaú contou isso a Rebeca, e ela chamou por Jacó seu filho e lhe disse: Levanta-te, vai e foge para Arã, para o meu irmão Labão, e fica ali por algum tempo, até que a ira de teu irmão se desvie de ti, e então tu voltarás. E Isaque chamou por Jacó e disse-lhe: Não tome a esposa das filhas de Canaã, porque assim os ordenou nosso pai Abraão, segundo a palavra que o Criador lhe ordenara, dizendo: Darei esta terra para sua descendência, se teus filhos guardarem o acordo que fiz contigo. Então também cumprirei diante de teus filhos o que disse a ti, e não os deixarei. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, tudo quanto eu te ordeno, e abstenha-te de tomar uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Arã, para a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e toma de lá uma esposa das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Portanto, toma cuidado, para que não se esqueça do Criador teu Elohim, e de todos os seus caminhos na terra para onde vais, e para que, ao se relacionar com o povo da terra, não sigas a vaidade e abandones Yahveh teu Elohim. Mas quando vieres à terra, sirva ao Criador, não se desvie nem para um lado nem para o outro, do caminho que eu te ordenei e que aprendeste. E que o Elohim Todo-Poderoso te conceda graça aos olhos dos povos da terra, para que lá possas tomar uma esposa, conforme a tua escolha, uma que seja boa e honrada nos caminhos do soberano. E que Elohim dê a ti e a tua descendência a bênção de teu pai Abraão, e te faça frutificar e multiplicar, e que te tornes uma multidão de pessoas na terra para onde vais, e que Elohim te faça voltar para esta terra, a terra da casa de teu pai, com filhos, grandes riquezas, alegria e satisfação. E Isaque terminou de dar ordens a Jacó e de abençoá-lo, e deu-lhe muitos presentes, juntamente com prata e ouro, e o mandou embora. Jacó deu ouvidos a seu pai e a sua mãe, beijou-os, levantou-se e foi para Padã Arã. Jacó tinha 77 anos quando saiu da terra de Canaã, de Beerseba. E quando Jacó partiu para Arã, Esaú chamou seu filho Elifaz, e lhe falou em segredo: Agora apressa-te, pega a tua espada, persegue Jacó e ultrapassa ele no caminho, e espreita-o, mata-o com tua espada num dos montes, e toma tudo que lhe pertence e volta. E Elifaz, filho de Esaú, era um homem perspicaz e experiente com o arco, como seu pai lhe ensinara. Ele era um caçador notável no campo e um homem valente, e Elifaz fez conforme seu pai lhe ordenara. Elifaz tinha naquela época 13 anos de idade, e Elifaz tomou 10 irmãos de sua mãe, e com ele perseguiu Jacó. E ele seguiu Jacó de perto e se escondeu dele na fronteira da terra de Canaã, oposta à cidade de Siquém. E Jacó viu Elifaz e seus homens perseguindo,
E Jacó ficou parado no lugar para onde ia, a fim de saber o que era isso, pois não sabia o que estava acontecendo. Elifas tirou sua espada e avançou com os seus homens para Jacó. E disse-lhe Jacó: O que há contigo, para que venhas aqui? E o que é que persegues com a tua espada? E Elifas aproximou-se de Jacó e lhe respondeu: Assim me ordenou meu pai, e agora não me desviarei das ordens que meu pai me deu. E quando Jacó percebeu que Esaú tinha ordenado a Elifas que usasse a força, Jacó aproximou-se e suplicou a Elifas e seus homens, dizendo-lhes: Eis tudo o que tenho, e que meu pai e minha mãe me deram. Tomem para vocês, vão embora e não me matem, e que isso seja considerado justiça. E o Criador fez Jacó obter graças aos olhos de Elifas, filho de Esaú, e de seus homens. Eles ouviram a voz de Jacó e não o mataram, mas tomaram tudo que pertencia a Jacó, e toda a prata e o ouro que ele trouxera de Bezerbá, e não lhe deixaram nada. E Elifas e seus homens se afastaram de Jacó, e voltaram para Esaú, para Bezerbá, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceria a Jacó, e deram-lhe tudo que tinham tomado de Jacó. E Esaú ficou furioso com Elifas seu filho, e com os homens que estavam com ele, por não terem matado Jacó. E eles disseram a Esaú: Porque Jacó nos suplicou para não matá-lo, nossa piedade foi despertada por ele, e tomamos tudo o que lhe pertencia e te trouxemos. Esaú tomou toda a prata e o ouro que Elifas tomara de Jacó, e os guardou em sua casa. No momento em que Esaú viu que Isaque abençoara Jacó, ele ordenara dizendo: Não tomarás uma esposa dentre as filhas de Canaã, pois as filhas de Canaã eram ruins aos olhos de Isaque e de Rebeque. Esaú foi então para a casa de Ismael, teu tio, e além de suas esposas mais velhas, tomou por esposa Maalate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote,